Boa noite. Shavua Tov. Nós vamos falar agora um pouco sobre a Parashat Shmot, que acabou de passar, baseado na aula do Rabino Israel Abargel Shlita, baseado nos escritos do seu pai, Rabbeinu Yoram Michael Abargel Zihrano Yagen Aleinu. Amém. Nessa Parashá encontramos a personalidade do Moshe. Moshe conseguiu se purificar por completo e perceber a importância do povo de Israel. Nós vamos aqui falar de algo que é fundamental, é o fundamento, a raiz de todos os bons atributos, que é o fato da pessoa se importar com seu semelhante. Não fechar o olho e não ver o que está acontecendo com o que está do teu lado. Procurar ajudá-lo, ter ligação com ele. Isso gera o amor ao próximo, que é o fundamental do judaísmo. Isso tinha no Moshe, desde criança, como a gente vai ver. E a gente, para analisar essa questão, como Moshe chegou a esse ponto, nós vamos dividir em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre as almas que Moshe consertou, almas que voltaram várias vezes ao mundo para serem consertadas. Segunda parte a gente vai falar também da história da família do Moshe, para entender então essa grandeza do Moshe. Antes de começar, começa com o primeiro homem, foi Adão. Teve 2 filhos, Caim e Hevel. Caim ficou com o trabalho do campo. Todos os campos eram do Caim. E o Hevel ficava com a parte de cuidar dos rebanhos. Então todos os animais ficavam com Hevel. E eles então, um ajudava o outro. Até que um dia, o pai deles, Adão, era Yudaled, 14 de Nissan. É o dia que hoje a gente comemora o Pêssar. E no Pêssar, na Páscoa, a gente faz um sacrifício. Então o Adão falou para os filhos, olha, nós vamos, o povo de Israel no futuro vai fazer um sacrifício do Pêssar, então eu gostaria que vocês façam um sacrifício também nesse dia para Hashem. Caim trouxe não do melhor dele, que achou primeiro o Abel, ele trouxe do melhor que ele tinha. E isso gerou que Hashem, abençoado seja, gostou do presente do Hevel e não gostou do presente do Caim, gerando então uma tristeza no Caim, que gerou então uma briga entre Caim e Hevel, onde Hevel a princípio derrubou o Caim, só que o Caim pediu misericórdia para Hevel. E Hevel então perdoou, largou ele e deixou ele no chão e foi embora, só que o Caim levantou e matou o Hevel. Aqui nós vemos a primeira vez a diferença entre Caim e Hevel, que o Hevel se importava com Caim. Ele até mesmo no estado que o Caim brigou com ele, ele soube perdoar, ele soube entender, se importou com a pessoa. Caim, ao contrário, ele não se importou com Hevel completamente e matou ele, foi o primeiro assassino do mundo. No livro do grande cabalista Rabbi Shimshon Miostropoli,
O livro Likutei Shoshanim, ele traz que o Hevel, o nome dele são 3 letras, Rei, B, Lamed, Bet e Lamed, Hevel. Ele conseguiu consertar apenas a letra Rei, faltando então consertar 2 letras, Lamed e Bet. Depois a gente vai entender isso aqui. Vamos voltar agora explicando então que depois de 130 anos que o mundo teve, o Ébano voltou, agora como filho do Adão, com o nome de Shet. Shet, ele se preocupava fundamentalmente em ajudar o próximo. E ele conseguiu também, segundo o cabalista que citamos, consertar a letra do seu nome, Shin. O nome dele é Shin Taf. Então ele consertou o Shin. Passaram-se 14 anos desde a morte de Shet e a alma voltou agora no corpo de Noar. Nós sabemos na história que Noar, ele era dito um justo. A Torá diz que ele era um justo e etc. A geração dele já tinha muitos malvados. Só que Kadosh Baruch Hu, o sagrado abençoado seja, falou para Noar: olha, eu vou salvar você e toda a tua família. Vai cair um dilúvio. Deus abençoado seja, esperava que Noar rezasse pelas outras pessoas. E Noar não rezou suficientemente para os outros. Isso gerou que, até hoje, o dilúvio é considerado dilúvio do Noar. Mei Noar, as águas de Noé, as águas do Noar. Por quê? É como se ele fosse o responsável pelo que aconteceu. Isso porque ele não cumpriu corretamente o que ele poderia ter feito. Quando Noar tinha 502 anos, a alma voltou agora, parte dela, como o nome de Shem. Shem era um dos filhos de Noar. E Shem se dedicou sempre também em se importar com o próximo. Bom, essa é a primeira parte, depois a gente volta para ela, mas vamos agora ver a história da alma do Moshe. A alma do Moshe começa quando Yaakov casa com Leia. E Leia não recebe um amor grande de Yaakov, por parte de Yaakov. E Deus vê isso. Deus vê que Yaakov não gosta tanto da Leia. Então, ele dá para Leia filhos. Primeiro Reuven, depois Shimon. Finalmente dá o filho Levi. Moshe vem da tribo de Levi. Veja bem como é que foi o Levi. O Levi, assim que nasceu, a Leia falou: olha, agora o meu marido vai se aproximar de mim. E assim que era o costume, depois que a pessoa deu 3 filhos para ela, ele se torna mais próximo dela. Então veja bem, a raiz da alma que no futuro vai ser Moshe, que vem do Levi, já começa com um ato de importância pelo próximo, que agora Yaakov deu mais importância para a Leia.
O mesmo se percebe quando Shimon e Levi eles vão salvar a irmã Dina do que aconteceu com ela. E também, quando o povo de Israel desce para o Egito, a Yochebed nasce, que é a mãe do Levi. Levi teve a sua filha Yochebed assim que entrou no Egito. É citado também na bênção de Jacó para Shimon e Levi, ele citou eles como sendo irmãos. Shimon, Levi e Achim, eles são irmãos, ou seja, eles têm essa capacidade de querer ajudar o próximo como um irmão ajuda o próximo, o outro irmão. Vemos também, depois de 80 anos que Yosef estava no Egito, ele falece. 80 anos que ele estava como o ministro, como uma pessoa importante. E o Paró continua. O Paró continua vivendo. E diz a Torá que o Paró fez como que esquecesse do Yosef, ele esqueceu dele. Pois a natureza da pessoa, que diz Urav, que ela se acha muito importante em seus olhos, é esquecer do próximo. Paró, então, gerou um castigo para o povo de Israel, que era a escravidão. Ele começou a considerar os israelenses escravos. O Rabino Rab Eliezer Dessler explica que tudo tem uma raiz. Uma árvore tem as raízes. Um prédio tem seus fundamentos. Os atributos ruins também têm um fundamento. E o fundamento desses atributos ruins é você não se importar com o próximo. E o contrário, o fundamento dos bons atributos é você se importar com o próximo. Toda a Torá gira em torno desse fato que é amar o próximo. A pessoa é cruel com a outra quando ela começa a desprezar a outra. Não se importar. Fingir que ela não existe. Aí gera então a crueldade em relação a essa pessoa também. Como o Paró fez na hora que ele esqueceu o oceano. Ele esqueceu. Ele começou a ser cruel com o povo de Israel. Agora, a questão, vamos analisar bem, por que Deus escravidou o povo de Israel? Deus percebeu que não havia esse amor entre os irmãos. Ou seja, as 12 tribos de Israel eram irmãos. Só que uns desprezavam os outros. Os filhos da Leia e da Raquel desprezavam os filhos das serventes. Isso era muito ruim aos olhos de Deus, abençoado seja. Então Deus gerou que o povo todo foi para o Egito e todo mundo virou escravo ali. E aí, no futuro, até hoje, quando chega o Pêssar, a Páscoa, nós rezamos e falamos Avadim Raenu le Paró. Nós fomos escravos do Paró. Todos nós. Não tem essa história de eu ser melhor do que o outro, eu vim daqui, eu vim dali. Então, por isso que Deus fez tudo isso aqui, porque isso é o fundamento. É o fundamento que leva à paz, é Shalom, que é um dos nomes de Deus.
Nós vemos aqui também o que aconteceu no Egito depois, que as mulheres estavam gerando filhos, cada uma 6 filhos na barriga. Era muita gente chegando e o rei, o faraó, Paró, resolveu então castigar o povo e impedir que aconteça isso, e impedir também que o Messias, o Salvador do povo de Israel, vivesse. Queria matar ele. Então os astrólogos diziam que ele ia chegar agora, e ele então chamou 2 pessoas. A Yocheved, mãe do Moshe. Moshe ainda não nasceu, mas futura mãe da Moshe, e a irmã do Moshe, Miriam. As 2 da tribo do Levi. E falou para elas, e elas elas eram parteiras, elas traziam os filhos à vida. E ele falou para elas matarem todo o filho homem, que elas matassem na hora que eles nascessem. Isso gerou um choque para elas. Elas não podiam cumprir isso aqui de forma alguma, porque elas tinham enraizada nelas a ideia de se importar com o próximo. Era muito difícil elas realizarem essa questão, e elas arriscaram e não fizeram isso. E depois inventaram uma desculpa para o Paró, que o Paró recebeu. Elas falaram, olha, a gente chega lá, elas já nasceram. Elas são como animais, fazem sozinhas, não precisam de ajuda. Mas aqui a gente vê a coragem da Yocheved e da Miriam nesse ponto de o mais importante para elas era se importar com o próximo, saber que não pode fazer o mal para o próximo. Isso gerou a vinda do Redentor Moshe, como se preparou o terreno para chegar à vinda do Moshe. Era então Yocheved dar a luz a Moshe. Quando ele nasceu, está escrito, Vaterei oto ki tov. Eles viram que ele era tov, bom. O Rav explica que no próprio nome, na palavra tov, ela tem o tet. Tet, bo, é tov. É a letra tet nele. Tet se escreve taf, yud, taf. Tet, yud, taf. Assim se escreve a letra tet. Isso é a gematra justamente da palavra ardut, ou seja, a pessoa ser um com o próximo. A história é conhecida, e o Yocheved coloca o Moshe no Nilo, e ele acaba chegando nas mãos da filha do Paró, e ela dá um nome para ele de Moshe. Aqui o detalhe é que ele não recebeu o nome de Mashui. Mashui significaria que ele foi retirado das águas. Ele foi dado o nome de Moshe. Moshe é quem retira das águas, ou seja, ele é o futuro Galgoel, é o futuro salvador das pessoas. Ele que tira das águas, Moshe. Está sido dado no nome dele. E o milagre acontece que Paró justamente esse que matou, que está tão preocupado em matar os filhos de Israel, ele cria na própria casa dele um Moshe Rabbeinu, com condições reais. Moshe é criado como um filho do rei. A gente vai pensar, uma pessoa que é criada como filho do rei, quando vê os escravos, vai se importar com eles?
Mas Moshe não. Moshe, quando via a situação dos escravos, ele se importava, ele começava a ajudar eles, carregar os mais fracos. Ele não podia ver aquilo. Falava com eles de uma forma suave, piedosa. Deus abençoado seja, quando viu isso, que ele saía dos negócios dele para ajudar essas pessoas na sua tristeza, procurar ajudar, então gerou que Deus resolveu falar com Moshe. E assim, Deus aparece a Moshe na sarça, na Sné. E ali, Deus pede para Moshe que ele seja o futuro pessoa que vai liderar o povo. E a característica fundamental que Deus pede a Moshe é que ele não brigue com o povo, procure sempre perdoar. E isso existia, era uma das características do Moshe. Só que o Moshe, no seu íntimo, não entendia por que Deus escravizava o povo dele, por que eles sofriam tanto. Até que Deus mostrou para ele dois hebreus que brigavam entre eles e falavam também Lashon Hará. Então, o que acontece? Ele percebeu que um não importava muito com o outro. E essa era a causa de todo esse sofrimento. Ele foge de Midian e recebe a visão dele nesse sné, nessa sarça, nesse arbusto. Ele percebe que o arbusto está queimando, mas não está se destruindo. Então, quando ele chega perto para ver o que está acontecendo, ele vê o anjo de Deus. O Passuk diz: Vayar Malach Hashem elav belabat esh mitor hasné. Uma flama de fogo dentro do arbusto, dentro da sarça. Aqui, nessa visão do Moshe, ele conseguiu letaken, consertar a alma dele e a alma desses que vieram nele também para serem consertados. Ou seja, a gente vê isso nas palavras aqui, nas letras. Nós falamos antes que Evel, rei Bet Lamed, ele conseguiu apenas consertar a letra rei. Essa letra rei entrou no Moshe, é uma das letras do Moshe. Shet conseguiu consertar só a letra Shin, é a segunda letra do Moshe também. E Mem é a letra do Moshe, que é a alma dele, que veio também para ser consertada. Ou seja, Mem, Shin e Rei Moshe, o Mem é do Moshe, Shin é do Shet, que ele consertou, e Rei é o Hevel, que ele consertou. Agora, mais interessante, quando voltamos ao Passuk, Vayar Malach Hashem elav belabat esh, que o anjo de Deus abençoado seja, apareceu como uma flama de fogo. A flama, a palavra labat esh, ela se escreve Lamed Bet Tav. Veja bem, Lamed Bet, a gente pega Lamed Bet e junta com o rei do Moshe, dá a palavra Hevel, é o Abel. Taf
a gente junta com do Labat, a terceira letra Taf, a gente junta com a letra Shin do Moshe, dá o nome de Shet. Aqui a gente vê que Abel e Shet, Hevel e Shet foram consertados também. E assim, Moshe recebe as instruções de Hashem para dirigir, liderar o povo de uma forma com misericórdia, com amor. E assim faz Moshe 40 anos, e sempre, até mesmo quando o povo de Israel falava coisas ruins em relação a Moshe, ele só desculpava, procurava ver sempre o bem nas pessoas. E o Noé também se consertou com Moshe, pois, veja bem, Moshe sabia que ele tinha que consertar o Noé, quem Noah. Quando houve a idolatria no deserto, com bezerro de ouro, Hashem falou para Moshe: me deixa que eu vou destruir todo mundo. E vou fazer de você um grande povo. É justamente bem parecida com o que Hashem falou com o Noé, o Noah, que ele vai salvar o Noah e a família e vai destruir todo mundo. Só que a reação de Moshe foi direta. Implorou, aumentou o número de rezas, pedidos, implorou para Deus perdoar o povo, perdoar. Ele deu até a própria alma dele. Me tira desse livro se você não fizer isso, se você não perdoar. E assim ele consertou o que Noé não fez. Assim ele consertou a alma de Noé também. Na prática, o que a gente aprende com a história do Noé, Noah, Moshe? Como é proibido, como é negativo, como se deve ser proibido você desprezar o próximo, não olhar o que está acontecendo com ele, não se preocupar. Assim diz Rav Nachman de Breslov, Roy Again Aleno. Pessoa deve dizer: todo o universo foi criado para mim. Todo o universo foi criado para mim. Então, se foi criado para mim, eu tenho que olhar, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo. Onde eu vejo que está faltando, eu faço o possível para melhorar. Se eu não posso melhorar fisicamente, eu rezo para Deus ajudar. Se eu vejo uma pessoa que está pecando, eu tenho que ir lá, ajudar ele, explicar, rezar para ele, pedir para Deus ter misericórdia dele. E assim também, em todas as coisas. Se ele vê que os filhos do próximo, do amigo dele, saíram do caminho correto, ele tem que rezar para Deus, ajuda os filhos deles a voltarem do próprio caminho. Tem que também explicar para as crianças, seus filhos, quando veem pessoas do povo que não ligam para nada, não querem saber de Torá, não querem saber das mitzvot, não querem saber de nada, tem que ir lá rezar para eles, tentar ajudar, se importar. Enfim. É isso. Pessoa que de fato quer se tornar sagrada, ele tem que se preocupar, primeiramente, em melhorar a relação dele com o seu próximo.
Aí se mede a grandeza da pessoa, como ele se importa com o próximo e como procura nunca ferir ninguém. Aí encontra-se a grandeza, e essa é a grandeza de Moshe. Então, seja à vontade de Deus, abençoado seja que temos tocado um pouco no assunto e possamos pensar nesse assunto e praticar e se importar com o nosso próximo. Que Deus ajude a trazer em breve chega a vinda do Mashiach e a construção do templo vai ser baseada certamente no amor de um pelo outro. Muito obrigado. Shavuot Tov.